Pessoal, antes de mais nada, deixa eu pedir desculpa para vocês, porque na primeira aula desta sessão eu já comecei com o pé direito e fiz uma demonstração que por um instante eu devo ter surtado e usei a propriedade errada do elemento neutro. De que eu estou falando? Estou falando quando nós apresentamos a definição de anel e eu mostrei para vocês que o elemento neutro da soma era único. A gente precisou pegar dois elementos, né? Supomos que existiam dois elementos no anel A, elementos neutros, certo? E eu queria mostrar que eles eram iguais. Era assim que nós mostraríamos que eles são que o elemento neutro é único, né? E aí eu escrevi isso aqui, ó. Logo, esse elemento neutro tem essa propriedade para todo x em A, e esse elemento neutro aqui também tem essa propriedade, certo? Errado. Não é isso que determina o elemento neutro, né, gente? Por um instante eu devo ter surtado, devia estar, eu juro que eu não estava sob efeito de nenhum narcótico, mas não é isso que é o elemento neutro, né? Mas eu não imaginava a intensidade desse problema, o abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Conivente. O elemento neutro é tal que quando você soma qualquer coisa a ele, dá essa qualquer coisa, certo? Então aqui do lado de cá não é 0A, x, tá? É x. Essa é a propriedade do elemento neutro, né? Essa é a propriedade que caracteriza o elemento neutro da soma, tá? É você somar qualquer coisa com ele e não fazer nenhuma diferença. Não é você somar qualquer coisa e dar zero. Isso é o inverso aditivo, né? Você tem, para cada x, você tem um elemento que depende desse x, tal que a soma dá o zero. Mas o elemento neutro satisfaz isso para todo x, tá bom? Então estava completamente errado aquela igualdade. E para minha desgraça, para o meu azar, aquele erro que eu coloquei não me atrapalhou a demonstrar o que eu queria. Então é um caso clássico lá de coisas erradas que levam ao resultado certo, né? Mas está totalmente errado aquilo lá, tá bom? Então, mas é fácil, tá bom? Não tem isso não vai aumentar a dificuldade do problema não, porque basicamente a gente vai usar que essa primeira igualdade aqui vale pro zero a linha, certo? Se eu pegar o zero a linha aqui, ó, se eu aplicar essa primeira igualdade aqui pro zero a linha, como esse 0A ele é o elemento neutro da soma, se eu somar o 0A com esse cara, com o zero a linha, isso tem que dar o zero a linha, porque o 0A é o elemento neutro da soma, tá? Isso daqui é satisfeito para todo x, em particular para o x igual a esse zero a linha aí, que é alguém que eu estou supondo que é um segundo elemento neutro. Por outro lado, essa soma é comutativa, eu não preciso usar isso aqui, mas a gente usa só para ficar mais fácil de verificar o que está acontecendo aqui, ó. Essa segunda propriedade está dizendo que toda vez que eu somo esse zero a linha com qualquer x, dá o x. Em particular, eu posso aplicar essa verdade que eu tenho para o x igual ao 0A, que é o primeiro elemento neutro, por exemplo. Tá? E isso daqui, então, pela segunda condição, vai dar o 0A. Tá bom? Aí agora sim, essa cadeia de igualdades mostra que o segundo, entre aspas, elemento neutro é igual ao primeiro. Então, assim, se você pegar dois elementos neutros da soma, você acaba concluindo que eles são iguais, então só tem um. Tá? Então, essa é a demonstração correta de que o elemento neutro da soma ele é único, tá bom? Me perdoe mais uma vez este professor animal que não quer induzir vocês ao erro, e eu agradeço, acho que foi Luiz Gustavo, se eu não me engano, lá nos comentários, o nome dele está na descrição do primeiro vídeo. Sempre leiam a descrição dos meus vídeos, porque se tiver algum erro que alguém apontou, alguma coisinha que pode ser melhorada, eu vou alertar lá, tá bom? Então, toda vez que você for assistir um vídeo meu, alguma aula minha, leia a descrição, porque se tiver algum alerta lá, se tiver alguma coisa que tem que ser melhorada, ou que vocês têm que tomar cuidado com o que eu falei, eu vou deixar lá, tá bom? E se vocês encontrarem qualquer coisa, sempre me avisem, beleza? Então, agora sim, vamos para a aula de hoje.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula dessa sequência que está em seu embrião, essa sequência de aulas. A sessão de aulas é de álgebra computativa, mas nós estamos gravando uma sequência agora chamada Alfabetização em Anéis, que o meu objetivo é apresentar os conceitos mais básicos dessa estrutura algébrica chamada anel, para que as outras sequências de aulas que virão mais para frente, assim eu espero, de módulos, álgebras, localização, produto tensorial, coisas lindas e maravilhosas, para que vocês consigam, para aqueles que nunca viram essas coisas, né, consigam acompanhar as próximas sequências também, tá bom? Como eu já disse na primeira aula, se você já está familiarizado com essa parte básica de anéis, isso aqui vai servir mais como uma revisão mesmo. Tudo que eu apresentar aqui, a maior parte, pelo menos, não é tudo, mas a maior parte está contemplada em cursos básicos de álgebra abstrata nos cursos de graduação, tá bom? Mas alguma coisinha ou outra aqui pode ser que não esteja, tá? Algumas noções. Então é importante também que quem já viu, veja algumas coisas, se dá para aproveitar alguma coisa, tá bom? E aí o título da nossa aula de hoje é Corpos, Domínios e Anéis Reduzidos. Nós vamos passar a estudar com mais detalhes algumas propriedades específicas que em todas elas a gente vai tentar encontrar algum exemplo conhecido, tipo nos inteiros, ou nos números racionais, ou nos inteiros módulo um certo valor n, tá? E a primeira definição que eu vou apresentar hoje para vocês é a definição de um elemento invertível no anel. Então, o que quer dizer um elemento ser invertível no anel? Se eu tiver um anel qualquer, A, se eu tiver um anel qualquer A, nós vamos dizer que um elemento A em A é invertível. Ele é invertível se existir um elemento B, pertencente a A, tal que A vezes B é igual à unidade do anel, tá bom? Eu não vou ficar toda hora carregando a notação da unidade e do elemento neutro com esse índice não, tá bom? Isso daqui em alguns momentos vai ser útil, em algum momento vai ser útil carregar essa notação. Se eu estiver trabalhando com mais de um anel e eu quiser frisar que eu estou na unidade de um determinado anel, depois eu estou trabalhando com a outra unidade, aí sim eu vou colocar o índice. Mas toda vez que não tiver risco de confusão em saber se essa unidade aqui é, sei lá, de qual anel, né, se tiver mais de um anel envolvido, se não tiver esse risco, eu não vou mais ficar carregando essa notação toda hora não, tá? Para também não ficar escrevendo coisa à toa. Nós não somos escravos da notação, né? É ela que nos serve. Então, é isso. Para dizer que um elemento é invertível, é dizer que existe, dá um destaque aqui, ó, é dizer que existe um elemento B que quando eu multiplico B por A, isso é igual a 1, tá? Isso é familiar para vocês. Por exemplo, se a gente olhar para o número 2 nos racionais, ó, considere o número 2 nos racionais. Pertencente ao anel dos racionais. Bom, aqui nos racionais a gente consegue um elemento que quando eu multiplico 2 por ele, isso dá o número 1, né? Que é número mesmo dos racionais. Esse elemento é vulgarmente conhecido como 1 sobre 2 como meio, né? Os racionais são frações de números inteiros. Então observe que esse número aqui, ó, 1 sobre 2, ele pertence aos racionais, certo? E ele satisfaz isso daqui, ó, 2 vezes 1 sobre 2, pela definição de produto lá nos racionais, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, né? Aqui você identifica os inteiros dentro dos racionais como a fração 2 sobre 1, nesse caso do 2, e isso daqui dá exatamente 1, tá bom? Então existe um elemento nos racionais tal que 2 vezes ele é 1, tá bom? Agora, se a gente considerar, se esse aqui for um primeiro exemplo, e se nós considerarmos o 2 agora como um elemento nos inteiros, se eu considerar o 2
como um número inteiro, não que ele não seja aqui, né? Mas aqui eu tô enfatizando que ele é um número inteiro e o inverso dele, que existe nos racionais, não existe nos números inteiros, tá? Neste caso aqui, ó, como o 1 sobre 2 não pertence a Z, então, ao contrário do primeiro caso, aqui o 2 não é invertível em Z. O 2, como número inteiro, não é invertível. Tá? Mas aqui, como número racional, ele é invertível. Né? 2 é invertível aqui nos racionais. Tá bom? Então, vocês que já estudaram números inteiros, racionais, reais, nos racionais e nos reais, por exemplo, nos números complexos também, vocês vão observar e vão lembrar que, na verdade, qualquer elemento diferente de zero tem um inverso. A gente vai dar um nome bonitinho para isso depois, para essa propriedade, mas qualquer elemento diferente de zero que você pegar, ele possui um inverso para a multiplicação, tá? Ele é invertível com respeito à multiplicação. Beleza? E aí, uma proposição que a gente mostra, que não é o fim do mundo mostrar, é que se eu tiver um anel, e se A for um elemento invertível, se A é um elemento invertível, então esse elemento A admite um único inverso, tá? Esse elemento B aqui, ó, a gente chama de um inverso de A. Mas na verdade a gente vai mostrar que se tiver um inverso, ele vai ser o inverso. Se tiver um, não tem outro. Tá? Se tiver outro é igual a esse um que existe. Um artigo indefinido, não número. Então A admite um único inverso. E aí esse inverso vai ser classicamente denotado por A menos 1. É só uma notação. Tá? Denotado por A menos 1. Tá bom? Então, essa proposição diz respeito sobre a unicidade do elemento inverso no anel. Ela não diz que todo elemento no anel é invertível. Ela diz que quando existe, esse inverso é único. Tá? E aí, já para aproveitar o enunciado aqui, ó, a gente dá uma notação bonitinha para o conjunto dos invertíveis também, tá bom? De um anel. Denotamos A com um xizinho assim, o conjunto dos elementos que estão no anel, tal que A é invertível. Tá bom? Mas é só para aproveitar o espaço aqui para definir essa notação. Depois a gente fala mais um pouco disso daí. Tá bom? Então vamos demonstrar essa proposição. Como é que a gente demonstra isso? Vai ser bem facinho. A gente vai supor então que existe dois inversos, né? Ou seja, que tem dois elementos que fazem esse papel. E a gente vai mostrar que eles devem ser iguais, tá? Então suponha que B e B' pertencem a, são inversos de A. Então isso quer dizer que A vezes B é igual a 1 e o A vezes B' é igual a 1, tá? E aí, para provar agora, a gente vai usar o resto, a gente vai usar a associatividade do produto e algumas ideiazinhas criativas. Olha só como a gente mostra que B é igual a B'. Então, olha só. B é igual a B vezes 1. Eu não posso ser espancado em escrever isso, porque a unidade do anel tem essa propriedade. E aí, espertamente, esse 1 aqui, ó, ele pode ser escrito como A vezes B' ou B' vezes A. O anel é comutativo. Então, esse 1 ó, é B, não 1, né? Eu tenho o B aqui, e aí o 1 eu posso escrever assim, ó, como A vezes, eu já vou colocar B', colocar A vezes B'. Por que A vezes B' é igual a 1? Porque eu estou supondo que B' é o inverso de A, tá? Agora, nós já sabemos que, por hipótese, eu tenho um anel. Então, se eu tenho um anel, eu tenho todas aquelas propriedades. Aquilo está ali está no meu cardápio ali, que eu posso usar e me deliciar à vontade. Então, o produto é associativo. Então, isso aqui é B vezes A multiplicado por B'.
tá? Agora, como o B é o inverso de A, quer dizer que A vezes B é igual a 1, ou B vezes A é igual a 1. Eu também estou no anel comutativo, tá? Essas coisas também valem em anéis não comutativos, tá? Aí você só tem que organizar direitinho aqui de um modo criativo. Mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso porque nós estamos focados em anéis comutativos. O nome da sessão é álgebra comutativa, tá? Então, eu não vou ficar falando o que vale, o que não vale em não comutativo, não. Vou deixar para vocês pesquisarem no Google para a gente ganhar tempo. Então, isso aqui eu posso escrever como A vezes B, que é 1, certo? A vezes B é 1 porque B é o inverso de A. Então, isso é 1 vezes o B', e a unidade de um anel tem essa propriedade de que toda vez que eu multiplico ela por um elemento, o resultado é este elemento, tá? Então, essa cadeia de igualdades mostrou que B é igual a B'. Facinho, né? Então, ótimo. Maravilha, certo? Então, temos demonstrado que quando o inverso existe, ele é único, tá? E em qualquer anel, a gente tem pelo menos, eu diria, a princípio, potencialmente 2 elementos, mas pode acontecer desses 2 elementos serem iguais. Então, em qualquer anel você tem 2 carinhas, que às vezes não são 2, que são invertíveis, tá? Ó, se eu tiver um anel qualquer, a gente tem isso daqui, ó. O 1 vezes 1, se eu pegar a unidade vezes a unidade, isso é unidade, tá? Então isso está me dizendo que a unidade de um anel sempre é invertível, tá? 1 é invertível, e como o inverso é único, o 1 é o inverso dele mesmo, tá? Então 1 é invertível e o 1 a menos 1, né, o inverso do 1, é igual a 1, tá? E uma outra coisa que a gente tem é que menos 1 vezes menos 1 no anel também é 1. Nós vimos, né, que menos x vezes menos y é igual a x vezes y. Isso aqui é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1 em qualquer anel. Então isso aqui está me dizendo que o menos 1 é um elemento invertível também, tá? Em um anel. Menos 1 é invertível. E quem é o inverso do menos 1? É o número que eu preciso multiplicar o menos 1 para dar 1. É ele mesmo também. Tá bom? Então, tanto 1 quanto o menos 1 são invertíveis no anel. Eu digo para vocês que nem sempre eu tenho 2 elementos diferentes, porque se você olhar para o anel dos inteiros módulo 2, por exemplo, lá o 1 é igual ao menos 1. Então, você vai ter um elemento invertível só. Tá bom? Então, de fato, você tem 2 candidatos a ser sempre invertíveis, mas pode acontecer, em alguns casos, se o anel for o Z2, por exemplo, de você ter um elemento invertível só, tá bom? Mas 1 e menos 1 sempre é invertível. Sempre são invertíveis. O máximo pode acontecer eles serem iguais, mas eles são sempre invertíveis. Sempre que você precisar usar isso, você pode, tá? E uma outra coisa que a gente mostra facilmente é que só numa situação caótica de apocalipse que o 0 vai ser invertível. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, uma observação. Se o 0 de um anel é invertível, então, meu filho, não tem para onde correr não. Esse anel só tem o elemento neutro da soma, mais ninguém. Tá? Então, se você puder inverter o 0, então esse anel esse anel todo só tem o 0. Tá? E como é que a gente mostra isso? Uma demonstração fácil disso. Olha, se eu digo que o 0 é invertível, é porque existe, então, por hipótese, existe um B no anel A, tal que o 0 vezes o B é 1. Mas nós já mostramos na última aula que quando eu pego o elemento neutro da soma e multiplico por qualquer coisa,
dá 0, tá? Então isso aqui está me dizendo que, ó, que 0 é igual a 1. E aí se 0 é igual a 1, todo mundo é igual a 0, tá? Porque olha só, logo, se eu pegar um x em A qualquer, então, ó, vou mostrar que x é igual a 0. X é 1 vezes x, certo? Mas se eu tenho que 1 é igual a 0, isso aqui é 0 vezes x. E aí nós já mostramos que 0 vezes x é 0, seja lá quem for esse x. Então a gente mostrou que um elemento qualquer do anel A é o 0, tá bom? E obviamente a outra inclusão a gente já tem, né? O 0 sempre é um elemento de A, portanto esse conjunto está contido em A. Tá, gente? Então, assim, só nessa situação absurda que o 0 vai ser invertível no A. Quando a unidade quando o elemento da soma é igual ao elemento, quando ele é igual à unidade do produto, né? Que seria o elemento neutro do produto, não tem problema falar isso. Tá? Quando 1 é igual a 0 num determinado anel, esse anel só tem um elemento neutro, tá bom? Então, agora, essa observação a gente pode aproveitar a contrapositiva dela. Se eu tenho um anel não nulo, ou seja, um anel que tem mais de um elemento, então o 0 não é invertível. Tá? O 0 jamais vai ser invertível num anel em que eu tenho mais de um elemento. Tá? Então essa observação é importante para a gente fazer também. Tá bom? Ótimo. E aí, com isso, a gente pode definir agora o que é um corpo. Tá? Um corpo para nós vai ser um anel com uma propriedade associada a essa invertibilidade. Nós vimos, por exemplo, que lá no anel dos inteiros, a gente tinha um elemento, pelo menos, que era diferente de 0 e que não era invertível, o número 2, né? Na verdade, o 3, o 4, nenhum deles vão ser invertíveis, né? Porque você precisaria, em Z, porque você precisaria que 1 sobre essa coisa fosse um número inteiro. Não, 1 sobre alguma coisa só é inteiro quando essa coisa aqui embaixo é 1 ou menos 1. Tá? Fora isso, você vai ter uma fração que não é inteira. Tá? Agora, nos racionais, a gente viu que era possível inverter o 2. E você rapidamente se convence, até pelo que vocês conhecem já do conjunto e do anel dos racionais, que qualquer carinha diferente de 0 dos racionais, ele é invertível, desde que ele seja diferente de 0. Se você pega uma fração, por exemplo, só um exemplinho aqui, ó. Se você pega a fração m sobre n, aqui nos racionais, ou seja, m e n são inteiros, e se eu assumir que o m é diferente de 0 e o n é diferente de 0, rapidamente você acha um jeito de encontrar o inverso para esse cara, tá? É isso daqui, ó, n sobre m. Porque quando você multiplica isso por m sobre n, o que vai dar? mn sobre mn, que é igual a 1, tá bom? Então, pelo que nós conhecemos dos racionais, qualquer racional não nulo é invertível. Essa é a propriedade que nós vamos destacar e dar um nome para ela. Quando um anel tiver essa propriedade que os racionais têm, essa especificamente, a gente vai dizer que esse anel é um corpo. Tá? A gente só vai exigir por questões técnicas que num corpo o elemento 0 seja diferente do 1. Tá? Para que eu tenha elementos diferentes de 0 mesmo, para que eu possa testar essa condição de ser corpo, de todo elemento não nulo ser invertível, para que eu não tenha vacuidade. Tá? Mas é só uma questão técnica. Mas a essência de um corpo, aqui na álgebra, é que todo elemento diferente de 0 seja não nulo. Nossa, então todo mundo seria corpo, né? Todo elemento diferente de 0 ser não nulo é ótimo. A essência de um corpo é todo elemento não nulo é invertível. Tá? Isso não é sempre verdade. Os inteiros, por exemplo, nós vimos que essa condição simplesmente não é verdadeira. Mas quando for, nós vamos destacar isso e dar um nome para essa condição. Tá bom? Então isso é um corpo. Nada mais, nada menos do que isso. Então vamos definir bonitinho aqui para deixar registrado. Para ficar bonito na foto. Então, vamos supor que eu tenho um anel, seja A, um anel, e eu vou dizer assim, um anel não nulo, tá? Quando eu estou dizendo que o A é um anel não nulo, eu estou dizendo que ele tem mais do que só o elemento neutro da soma. Então, em particular, a unidade desse anel é diferente do elemento neutro da soma. Então, vamos dizer
dizemos que A é um corpo quando, seu nomezinho bonitinho, corpo, quando ou se todo elemento não nulo de A é invertível. Ou seja, se você quiser escrever isso de maneira mais sucinta, é isso daqui, ó. O conjunto dos elementos invertíveis de A é o conjunto A exceto o zero. Exceto o zero, tá? Quando eu estou num anel não nulo, isso aqui sempre vale. Essa inclusão sempre vale. Num anel não nulo. Todo elemento invertível tem que ser diferente de zero, por causa dessa proposição. Na verdade, dessa observação, né? Agora, a outra inclusão nem sempre é verdadeira, mesmo em anéis não nulos. Um contra-exemplo disso que a gente vai colocar é os inteiros, tá? Agora quando vale a igualdade, a gente vai dizer que isso é um corpo, tá? Então, alguns exemplos. Ó, um primeiro exemplo aqui de cara. Alguns exemplos de cara, ó. Racionais, isso é um corpo, tá? Todo elemento, eu já até mostrei para vocês como é que faz. Todo elemento não nulo, ele é invertível. O anel dos números reais é um corpo. Aí você tem que, num curso de análise, em geral você estuda bonitinho como constrói o conjunto dos números reais como um completamento do conjunto dos nacionais. Lá você você define uma noção de soma, que é meio que definir em cima da soma dos racionais, usando sequências convergentes e tal, e você vê que essa soma e o produto também que você vai definir tem essa boa propriedade de ser um corpo também, tá? Os complexos também é um corpo, o famoso corpo dos números complexos, é importantíssimo em álgebra então, porque ele é algebricamente fechado, a gente vai ver isso lá no futuro, também é um corpo, tá? Agora, contra-exemplos, ou seja, coisas que não são corpos. Então, coisas que não são corpos. Os inteiros, né? Os inteiros nós já vimos, a gente não tinha esse nome ainda, mas a gente já viu que Z não é um corpo, né? Você tem vários elementos diferentes de 0 em Z que não são invertíveis. Tá? Na verdade, os únicos elementos de Z que são invertíveis é 1 e menos 1 em Z, né? Pois, rapidamente você observa que o conjunto dos invertíveis em Z é o 1 e o menos 1. Tá bom? É 1 e o menos 1. Fora isso, não tem como. Não tem como você ter um inverso desses caras. Esse inverso vai estar lá nos racionais, mas aí não é invertível no anel que você está trabalhando, tá? Então isso daqui é um subconjunto próprio do Z menos 0. Tá? Tem vários elementos diferentes de 0 que não são esses aqui, tá bom? Então Z não é um corpo. Um outro exemplo também, a gente pode olhar para o Z4, quer ver? Considere o anel dos inteiros módulo 4. Tá? A gente chama, eu estou denotando aqui para o Z4Z, tá? Lembra que eu não vou usar muito essa notação de Z4 aqui não, porque isso aqui vai significar outra coisa no contexto de localização, tá? Então esse anel dos inteiros módulo 1 número, que nesse caso aqui é o 4, eu vou denotar mais assim. Quando nós falarmos de anéis quocientes, vai ficar mais claro, para quem nunca viu esse corpo, isso não é nem corpo. Para quem nunca viu esse anel, quando a gente for estudar anel quociente, vai ficar mais claro por que eu denoto dessa forma, tá? Não se preocupem por enquanto do porquê que a notação é essa. Quando a gente estudar anéis quocientes, vocês vão ver que esses inteiros módulo 4 que vocês estudaram lá, talvez num curso de teoria de números, é a mesma coisa que você pegar o anel Z e quocientar pelo ideal gerado por 4. Mas não se preocupem com isso, essas coisas a gente vai falar aqui durante essa sequência de aulas, tá? Então, olha só, a gente observa aqui, por exemplo, que dentro desse anel, eu vou pegar o 2, ó. O 2 nesse anel ele é diferente de 0. Ó, observe que
O 2, aqui eu estou usando a barrinha para falar da classe, né, do cara. É diferente do 0 no anel Z4, né? Por quê? Porque o 2 não é congruo, ele não é congruente a 0 mod 4, né? O 4 não divide 2, tá bom? Então o 2 é um elemento diferente do 0, esse anel aqui dos inteiros módulo 4. E aí a gente mostra que esse 2 não é invertível. E aqui é fácil você mostrar no braço mesmo, que ele não é invertível, que você pode testar um por um. Mais pra frente a gente vai ver um critério que rapidamente a gente já vai ver que Z4 não é um corpo, mas eu não vou estragar a surpresa agora, tá? Não vou nem dar dicas não, porque para quem nunca viu eu não quero estragar a surpresa, mas mais à frente a gente vai ver, a gente vai ter um critério que rapidamente você vai bater o olho no Z4, no Z8 por exemplo, no Z, e não é porque é par não, tá? Você vai bater o olho, sei lá, no Z25, pronto, também não vai ser corpo, tá? Só bater no olho de cara. Beleza? Então, 2, vamos mostrar que 2 não é invertível em Z4. Essa é a nossa afirmação aqui, ó. E como é que você mostra isso? A gente vai mostrar na força bruta. Como eu não tenho muitas ferramentas ainda, eu não quero usar coisas que eu vou falar ainda, então o Z4 é isso daqui, ó. O ponto do Z4 é que ele é finito, né? Eu tenho a classe do 0, tenho a classe do 1, tenho a classe do 2, tenho a classe do 3. Tá? Se esse cara tiver um inverso em Z4, tem que ser um desses aqui, tá? Então olha só, quando eu pego 2 e multiplico por 0, isso dá 0, que é diferente de 1. Né? Esse anel tem mais de um elemento, né? Tem 4 elementos. Quando eu pego 2 e multiplico por 0, opa, já fiz, por 1, isso é 2, que também é diferente de 1, porque o 4 não divide 1. Tá? Quando eu pego 2 e multiplico por 2, isso é 4, que é igual a 0, tá? Que é diferente de 1. Tá? E quando eu pego 2 e multiplico por 3, isso é 6, que módulo 4 é 2. E que é diferente de 1. Tá? Então mostramos na força bruta aqui, ó, que não tem nenhum elemento nesse anel, que quando eu multiplico 2 por ele dá 1. Então esse cara não é invertível. Então isso implica aqui que 2 não é invertível. E portanto, esse anel não é um corpo. Tá bom? Beleza, né? Então, ótimo. Agora então a gente vai... Falamos do que é um elemento invertível e falamos do que é um corpo, né? Então vimos que a noção de corpo está atrelada à noção de invertibilidade. Agora a gente vai inserir uma nova noção chamada divisor de zero e vamos ver que tem um tipo de anel específico que estará atrelado a essa condição, tá? Lembra que o título da aula é Corpos, Domínios e Anéis Reduzidos. Eu falei de invertível e já atrelei a estrutura corpo. Vou falar de divisor de zero e vou atrelar isso a uma certa estrutura. E depois a gente vai falar de um outro conceito e vou atrelar a estrutura de anel reduzido. E aí no fim da aula nós vamos conectar essas três coisas. Nós vamos ver como que essas três coisas conversam entre si, tá? Se elas têm relação ou não, tá bom? Então vai ficar parecendo que eu estou listando coisas aleatórias, mas no final nós vamos juntar essas coisas e estudá-las dentro de um contexto, né? Como que elas se relacionam entre si, tá bom? Então o conceito que nós vamos apresentar agora é de divisor de zero. Tá? Que diabo é isso? Vamos pegar um anel. Vou pegar um anel. Lembra? Comutativo, com unidade, né? Já estamos assumindo isso. E aí, olha só. Um elemento. Esse anel é não nulo, tá? Nesse caso. Um elemento A em A diferente de zero é chamado... Nós vamos chamar esse camarada de divisor de zero. Olha que desgrama. Divisor de zero. Se existir um elemento B em A também diferente de zero, mas olha só a miséria, tal que quando eu multiplico esses dois caras, isso dá zero.
Mas como assim? Tem anel que isso acontece? Isso é um divisor de zero, tá? A primeira coisa que eu digo para vocês é que sim, tem anéis que isso acontece. Vamos lá o exemplo, para você não me xingar aqui logo e achar que eu estou ficando doido. Olha só, considere sempre os inteiros módulo alguma coisa, né? Para trazer problema não, para trazer coisa bonita, isso é bonito. Considere esse anel aqui, ó, Z6, Z6 é palhaçada, vamos pegar o Z18, Z9. Considere o anel dos inteiros, módulo o número 9. Olha só o que acontece nesse anel. Se a gente olhar para o 3, ó, vou fazer aqui mesmo, ó, o 3, vocês concordam comigo que ele é alguém diferente de 0 desse anel, né? A classe do 3. Por quê? Porque o 9 não divide 3. Tá? Então a classe do 3 é uma classe não nula. Ele é diferente do elemento neutro desse anel aqui, ó. E o 6 também. E o 6 também. Ele é diferente de 0 nesse anel. Tá? Só que quando eu multiplico os dois, olha só o que acontece. 3 vezes 6 é igual a 18. A classe do 18. Que módulo 9 é 0. Porque o 9 divide o 18, né? Ele deixa resto 0. 18 é 2 vezes 9, né? Então, olha só, eu peguei dentro desse anel, eu tenho dois caras diferentes de 0, cujo produto dá 0. Tá? Então, isso quer dizer que tanto o 3 quanto o 6 são divisores de 0. Segundo essa definição maluca aí que eu coloquei. Tá bom? Então sim, só as propriedades de anéis, só aquelas 8 propriedades, não garantem que toda vez que eu pegar dois elementos diferentes de 0, o produto vai ser diferente de 0. Agora, observe que toda a sua vida você passou acreditando nisso. E você não estava errado. Porque o ambiente onde você sempre trabalhou, que eu vou chutar aqui, que era o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, o conjunto dos reais e o conjunto dos complexos, isso que você acreditava que era verdade, continua sendo verdade. Tá? Isso daqui não derruba tudo que você acreditou, então fique tranquilo, você não precisa sair na rua botando fogo em ônibus achando que a sua vida agora acabou. Não é isso, não é isso. O ponto é que só aquelas propriedades que nós listamos na primeira aula não garantem que isso que você sempre acreditou que era verdade, seja verdade sempre. Mas continua sendo verdade aonde você acreditava que era verdade, tá? E aí, essa coisa aí que você acredita, que você tinha fé que era verdade, essa propriedade que pode ser expressa matematicamente como, se eu pego dois caras diferentes de 0, o produto é diferente de 0, quando isso for verdade, porque a gente sabe que é verdade em alguns momentos, a gente vai dar um nome especial para isso também, tá? Nós vamos chamar esse anel que satisfaz isso que você gostaria que sempre fosse verdade, nós vamos dizer que esse anel é um domínio de integridade. Tá? Nós vamos destacar essa propriedade e dizer que esse anel é um domínio de integridade quando isso que você acreditava ser sempre verdade, for verdade. Tá? Então essa propriedade nós vamos destacar e dar um nome para ela. Então, nós vamos definir aqui um domínio de integridade. Se eu tiver um anel, nós vamos dizer que A é um domínio de integridade. A é um domínio de integridade. E aí tem que circular com uma coisa colorida aqui. Opa, até quebrou. Domínio de integridade. Se o que aconteceu? A não possuir divisores de 0. Ou seja, se essa anomalia aqui não acontecer. Se A não possuir divisores de 0. Tá? O que é a mesma coisa que dizer isso daqui, ó. Ou de maneira equivalente, dizer isso aqui, ó, toda vez que eu tenho dois elementos A e B em A
com A diferente de zero e B diferente de zero, tem-se que A vezes B é diferente de zero. Dizer que A não possui elementos que são divisores de zero é dizer isso daqui, tá? Que é dizer que isso aqui não vai acontecer. Não existe elementos fazendo isso daqui, ó. Não existe A e B, tais que A e B é diferente de zero, mas A vezes B é igual a zero. Isso não pode acontecer. Então a gente escreve isso assim, né? Para todos A e B com A diferente de zero e B diferente de zero, o produto vai ser sempre diferente de zero, se ele não possuir divisores de zero. O que também pode ser escrito assim, ó, que talvez essa aqui seja a forma mais útil na hora de provar que alguma coisa é domínio. Para todos A e B em A, tais que, se o produto dos dois é zero, então eu só estou dizendo a contrapositiva dessa condição aqui, ó. Tem-se que A é igual a zero ou B é igual a zero. Tá? Então, essas são três maneiras de dizer a mesma coisa. Tá? Essa daqui é usando a negação disso daqui, é o não possuir divisores de zero, que é equivalente a dizer isso aqui, então. Eu só escrevi a negativa dessa, é isso. Agora, isso daqui, para cá, isso daqui é a contrapositiva dessa afirmação. Tá? Se A vezes B é igual a zero, só a contrapositiva, nega isso daqui. A vezes B é igual a zero, então um dos dois aqui não pode ocorrer. Então, ou A é zero ou B é igual a zero. Lei de De Morgan. Tá bom? Então, essa aqui talvez é a que a gente mais usa na hora de provar que alguma coisa é um domínio. Certo? Beleza. Então, um domínio de integridade é um ambiente onde não acontece a anomalia, que muitas vezes é legal que aconteça. Então, nem sei se é um bom nome chamar de anomalia, porque é gostoso trabalhar com anéis que não são domínios. É legal. Em geometria algébrica a gente trabalha com essa coisa direto. Tá? Mas, quando ele não admite essa anomalia, então isso nós chamamos de domínio de integridade ou simplesmente domínio. Tá? Não é toda hora que a gente vai falar domínio de integridade. Você pode falar simplesmente domínio. Tá? Pode colocar aqui. Ó. Ou domínio. Tá bom? E aí, exemplos são esses que vocês acreditavam que valiam sempre. O mundo de vocês ainda não acabou. Exemplos. Os inteiros. Tá? Os inteiros, o anel dos inteiros é um domínio de integridade. Tá? Se você pega dois números inteiros diferentes de zero e multiplica, isso é diferente de zero. Racionais. Também é um domínio de integridade. Se você pega duas frações não nulas, o produto vai ser uma fração de inteiros também não nulos. Tá? Os reais, você usa isso várias vezes no cálculo, inclusive. Você precisa de usar isso em alguns momentos. Que se você tem dois números reais diferentes de zero, o produto dá zero. Né? Os complexos também, tá bom? Isso, todos esses caras são domínios de integridade. Tá bom, pessoal? E aí, num domínio de integridade, vai valer o famoso cortar. Tá? Aquela coisa famigerada de quando você tem uma equação desse tipo aqui, ó, ax igual a y, aí se você souber que o a é diferente de zero, você vai lá e mete um corte aqui, sapeca um corte no a ali e conclui que o x é igual a y. Tá? Num domínio de integridade isso vale, e na verdade isso é até uma condição que caracteriza os domínios e nós vamos provar isso agora. Então só uma definição rápida, se a gente tiver um anel A, dizemos que A satisfaz a lei do cancelamento se para quaisquer A, X, Y pertencentes a tais que o A é diferente de zero e AX é igual a Y, tem-se X igual a Y. Tá? Então, um anel que satisfaz a lei do cancelamento é o que o próprio nome sugere, né? É um anel que satisfaz essa coisa de você poder cancelar um termo em comum que aparece quando você coloca em evidência alguma equação que seja útil fazer. Desde que, claro, que o A seja diferente de zero. Né? Quando o A é igual a zero,
com a lei de cancelamento com A igual a zero é a grande fonte de heresias matemáticas que você vai encontrar nos grupos aí, que os pessoal tentando provar que π é igual a 5, que π é igual a zero, enfim, a desgraceira que 1 é igual a menos 1, tudo quase sempre, ou você está tirando raiz de um número negativo e acha que isso é real, ou você está dividindo por zero, né? Você está cortando zero, tá bom? Então cuidado com isso, né? Π não é igual a 5, pelo amor de Deus. Vamos superar isso. Teoremas triviais, por favor, superem isso. Π não é igual a 5. Tá bom? Então vamos lá. Proposição. Proposição. Se eu tiver um anel, então essa propriedade aqui caracteriza o domínio, tá? Então, A é um domínio. A é um domínio se e somente se e somente se A satisfaz a lei do cancelamento. Tá? Em geral, o que a gente mais usa é a implicação ida, né? Que quando A é um domínio, eu uso a lei do cancelamento. Tá bom? Mas é legal fazer a volta também para mostrar que só em domínios mesmo que isso vai ser satisfeito. Tá bom? A demonstração é bem tranquila. Muito para vocês. Como é que você demonstra a ida, por exemplo? Ó. Então, se a gente supor que A é um domínio, suponha que A seja um domínio. E eu quero mostrar que ele satisfaz a lei de cancelamento, né? Então, para mostrar que ele satisfaz a lei de cancelamento, eu tenho que testar essa condição. Para eu testar essa condição, eu tenho que pegar 3 elementos aqui, A, X e Y em A, tais que o A é diferente de zero e o AX é igual a AY, tá bom? Então, se isso aqui acontece, bem fácil, eu vou jogar tudo para um lado. Assim, o que vai acontecer? AX menos AY tem que ser igual a zero. Aí eu uso a propriedade que eu tenho nos anéis, que é de colocar em evidência, ou a distributividade ao contrário, né? Isso aqui tem que ser zero, então. E aí, ó, eu tenho um produto de 2 elementos no anel que está dando zero. Como A é um domínio, eu estou assumindo isso. Como A é um domínio, então não tem para onde correr. Se eu estou num domínio e o produto de 2 caras estão dando zero, é porque ou A é zero, ou o X menos Y tem que ser zero. Só que eu estou assumindo que o A é diferente de zero. Então, usando aqui um silogismo disjuntivo, né? Como o A é diferente de zero, então não tem para onde correr. É isso aqui que tem que ser satisfeito. Então, o x menos y tem que ser igual a zero, o que implica que o x tem que ser igual a y. Tá bom? Ótimo, né? Então isso foi a ida. A volta, acho que cabe aqui. Vamos ver se cabe. Vamos supor que A satisfaça a lei do cancelamento. Então suponha, eu não vou escrever não, tá? Suponha que o A satisfaz a lei do cancelamento. E aí eu vou testar se esse cara, se esse anel é um domínio. Então eu vou pegar 2 elementos em A, tais que o x vezes y é zero. Tá? Meu objetivo é mostrar que ou o x é zero ou o y é igual a zero. Não precisa, pode ser os dois também se quiser, mas um dos dois tem que acontecer. Então, ó, se o x for igual a zero, aquele famoso nada a provar, né? Eu quero mostrar que uma coisa ou outra acontece. Agora, suponha que o x seja diferente de zero. Suponha, vou tentar fazer caber aqui, hein? Suponha que o x seja diferente de zero. Então, a gente tem isso daqui, ó. X vezes y é igual a zero, a gente já tem isso. Só que o zero eu posso escrever ele assim, ó, como x vezes zero. Tá? Como x vezes zero. E aí eu uso a lei do cancelamento. Porque como o x é diferente de zero, eu posso, por hipótese, eu posso cancelar o x aqui. Tá? Então, por hipótese, como o x é diferente de zero, por hipótese, segue que o y é igual a zero.
Tá bom? Então acabou, porque a gente mostrou que ou x é zero ou y igual a zero. Isso mostra que A é um domínio, tá? E aí, só para não ficar nessa coisa muito abstrata, vamos dar um exemplo onde falha a lei do cancelamento mesmo. Olha só o que acontece em Z8. Claro que poderia ser uma coisa que não é um domínio, né? Olha só o que acontece no Z8. Suponha que a gente esteja aqui, ó, em Z8, nos inteiros, módulo 8. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. 2 é diferente de 0, porque 8 não divide 2, tá? Só que 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 7. Certo? Por quê? Ó? Isso aqui é quem? É o quê? É 6, classe do 6, e aqui é a classe do 14. E 6 é igual ao 14, módulo 8, porque 14 menos 6 é 8, e 8 divide essa diferença, né? É trivialmente diferente. Então, essa igualdade aqui vale. Porém, quando eu olho para o 3, para a classe do 3, isso não é a classe do 7, tá? Porque 3 não, o 7 não é côngruo a 3 mod 8. O 8 não divide 4, que é a diferença entre 7 e 3, tá bom? Então aqui, ó, não vale a lei do cancelamento. O 2 é diferente de 0, não tem, né? O 2 é diferente de 0. 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 7, mas 3 não é igual a 7, tá? 3 não é igual a 7 nesse anel aqui, Z8, tá bom? Então não vale, logo, esse anel Z8 não satisfaz a lei do cancelamento. E nem vai ser um domínio, né? Por essa proposição que a gente acabou de provar. Não satisfaz a lei do cancelamento e também não é um domínio. Não é domínio. Uma maneira direta de você verificar que Z8 não é um domínio é você pegar 2 vezes 4. 2 vezes 4. 2 é diferente de 0 em Z8, 4 também, mas esse produto dá 0. Tá? Então essa é uma outra forma de você ver diretamente que isso não é um domínio sem passar por essa proposição. Mas é um exemplo rico porque mostra que a lei do cancelamento não é satisfeita diretamente e também mostra que Z8 não é um domínio. Beleza, pessoal? Então existem coisas que não são domínios. E que bom. A gente precisa disso, vocês vão ver mais à frente. Beleza? Ótimo. Um outro resultado que a gente consegue provar em domínios, que vai ser útil para a gente fazer um link com o próximo conceito que a gente vai falar hoje, é isso daqui, ó. Na verdade é só mesmo um corolário da própria definição, mas a gente vai enunciar bonitinho. Que é o seguinte, ó. Se eu tiver num domínio, se A é um domínio, e se A é um domínio e o x é um elemento em A diferente de 0, então qualquer potência de x é diferente de 0. Tá? X elevado a n é diferente de 0 para todo n natural. Tá bom? E aí a prova a gente faz por indução sobre o n. Tá? Por indução sobre o n. Fica bem facinho. Para n igual a 1 é hipótese, né? Não tem muito o que fazer. Esse giz aqui está muito pequenininho. Para n igual a 1 é verdadeiro por hipótese. Aí a gente supõe que o n é maior que 1 e que o resultado seja verdadeiro para n menos 1, né? Ou seja, que x elevado a n menos 1 é diferente de 0. Então, como A é um domínio, então o que acontece? Ó? Eu sei que x é diferente de 0 por hipótese, estou assumindo a hipótese de indução que x elevado a n menos 1 é diferente de 0. Então, x elevado a n, que é x vezes x elevado a n menos 1, é assim que você define potência em um anel, tá? Talvez eu deveria ter definido potência em anéis, mas é assim. X elevado a n, você define de maneira indutiva. X elevado a n
é igual a x vezes x elevado a n menos 1. Tá? A maneira mais natural de você definir potências num anel. Tá? X ao quadrado é x vezes x, x ao cubo é x vezes x vezes x e por aí vai. X elevado a n é x vezes x elevado a n menos 1. Essa é a definição de potência num anel qualquer. Tá? E aqui, isso aqui é diferente de zero. Diferente de zero, diferente de zero. Como ele é um domínio, então o resultado disso é diferente de zero. E aí essa proposição facinha está demonstrada. Tá? Então, num domínio, qualquer potência de um elemento diferente de zero continua sendo diferente de zero. Tá? Observe que é importante que você esteja num domínio, porque em Z4, por exemplo, isso não é algo que você poderia esperar sempre. Tá? Em Z4, você pode considerar o 2, a classe do 2, quando você eleva isso ao quadrado, o 2 é diferente de zero, certo? O 2 é diferente de zero, mas ele ao quadrado é igual a zero. Tá? Então, em Z4, por exemplo, essa proposição não é verdadeira. Então, em particular, Z4 não é um domínio. Tá? Beleza? Mas a gente vai ver que podem ter anéis que não são domínios, aonde isso aqui permanece sendo verdadeiro. Pode acontecer, não é um se somente se. Tá? Ser domínio implica nessa condição. Agora, essa condição não implica em ser domínio. Nós vamos ver mais à frente um exemplo disso. Tá? E essa condição nós vamos dar um nome bonitinho depois também para isso. Beleza? E é agora que a gente vai fazer isso. Tá? De novo, invertível está conectado com a noção de corpo. Divisor, não ter divisores de zero está conectado com a noção de domínio. E agora, essa condição aqui, ó, é uma coisa parecida com isso daqui, vai estar conectada com o que nós vamos chamar de anel reduzido. Então a gente vai começar a fazer isso agora. Então agora nós vamos definir, digamos, o terceiro conceito de hoje, que vai estar conectado com a terceira estrutura de hoje. Tá? Então se eu tiver um anel, um elemento x em A é chamado nilpotente se existir um N natural tal que x elevado a n é zero. Ou seja, um elemento ele é nilpotente quando alguma potência dele é zero. Tá? Esse nil aqui provavelmente vem de algum prefixo que no latim deve significar nulo, alguma coisa assim, zero, e potente de potência. Né? Então provavelmente esse nome tem a ver com isso, de nilpotência. Tá? E aí um exemplo rápido é que o zero sempre é nilpotente, certo? O elemento neutro da soma, zero, sempre é nilpotente. Tá? Ele elevado a qualquer natural dá zero, né? Esse zero pertencente a A, ele é sempre o elemento neutro da soma, é sempre nilpotente, né? Que é chamado nilpotente trivial, que é chamado nilpotente trivial. Mas de novo você deve estar se perguntando se eu estou ficando doido, porque de novo nos ambientes que a gente conhecia há mais tempo, tipo nos inteiros, os racionais, reais e complexos, é inconcebível você pensar na ideia de existir elementos fora o zero que sejam nilpotentes. Como assim? Você vai pegar um elemento diferente de zero e alguma potência dele vai dar zero? É possível que isso aconteça? Sim, a gente acabou de fazer um exemplo aqui. Se você olhar para Z4 e olhar para o 2, o 2 é um elemento diferente de zero em Z4, só que quando eu elevo ele ao quadrado, isso dá zero, porque isso aqui é 4. É o 4 do Z4, né? Vulgarmente conhecido como zero. Tá? Então isso aqui estava dizendo que 2 é um elemento, né, a classe do 2 é um elemento nilpotente não trivial.
não trivial do Z4. Certo, pessoal? Então, sim, pode... De novo, então, só aquelas 8 propriedades de anéis não garantem que qualquer potência de um elemento diferente de zero vai ser diferente de zero, certo? Mas, como muitos dos anéis que a gente já estudou, até mesmo sem dar esse nome de anel, tem essa boa propriedade, né, de que potências de coisas diferentes de zero são sempre diferentes de zero, a gente vai dar um nome especial para essa propriedade. Assim como a gente deu o nome de corpo para todo anel cujo todos os elementos não nulos são invertíveis, a gente deu o nome de domínio para aqueles anéis em que, se eu tiver o produto dando zero, um dos dois é zero. A gente vai dar o nome de anel reduzido para os anéis tais que qualquer potência de um elemento diferente de zero vai ser diferente de zero. Certo? Ou seja, se x é diferente de zero, então x elevado a n é diferente de zero para todo n. Tá? Então a gente vai dar um nome especial para isso também, que é o terceiro e último nome da aula de hoje. Então, se eu tiver um anel A, nós dizemos que A ele é reduzido, dizemos que A ele é um anel reduzido se, para não ficar bagunçado, se o único elemento nilpotente de A for o zero. O zero. Ou seja, uma maneira mais precisa de dizer isso, quando para todo x em A e n natural, tais que x elevado a n é igual a zero, tem-se necessariamente que x tem que ser zero, tá bom? Então, o anel é reduzido quando a equação x elevado a n igual a zero só tem solução nula dentro desse anel, tá bom, gente? E aí, agora nós vamos conectar a noção, como então essas três noções que nós descrevemos hoje se entrelaçam entre si. A gente falou de corpo, falou de domínio e falou de anel reduzido. Será que essas três estruturas ou esses três conceitos se entrelaçam entre si? Se uma implica na outra, enfim, equivalente, enfim. Como que a gente observa isso? É o que nós vamos provar agora nessa proposição. Nessa proposição a gente vai ver como que essas noções se conectam. Se eu tiver um anel A, então item A, se A é um corpo, então A é um domínio. Então a noção de corpo ela é mais forte que a condição de um conjunto ser domínio. De um anel, melhor dizendo. E se A é um domínio, então A é um anel reduzido. E a gente vai apresentar contra-exemplos da recíproca desse e desse, tá? Não é um se somente se o item A e não é um se somente se o item B. Tá bom? Então vamos demonstrar esses dois resultados primeiro. Basicamente a gente vai mostrar que aqui eu tenho o ambiente dos corpos e esse ambiente é estritamente menor que o ambiente dos domínios e esse ambiente é estritamente menor que o ambiente dos anéis reduzidos. Tá? Então, vamos provar esse resultado, que vocês vão ver que a demonstração também é fácil. Ó, vamos lá. Vou mostrar o item A primeiro. Item a hipótese é que A é um corpo e eu quero mostrar que A é um domínio, né? Então, eu vou pegar dois elementos, x e y em A, tais que, tem que testar a condição de domínio, né? Tais que o x vezes y é zero, tá?
quero mostrar que x é igual a zero ou y é igual a zero. Então, aquela velhinha história. Se o x for igual a zero, nada a provar. Então, eu vou supor que o x é diferente de zero e aí eu tenho que concluir que o y é zero. Então, suponha que x seja diferente de zero, tá? Agora eu tenho uma hipótese boa, porque eu tenho a condição que me foi dada que A é um corpo. E se eu sei que o x é diferente de zero, eu sei que ele tem um inverso, tá? E aí, quando você, sei lá, quando você tem... Se você tivesse no conjunto dos reais, e você tivesse assim, sei lá, uma equaçãozinha assim, ó, 2y igual a zero. Aí como é que você concluiria que o y é igual a zero? Você ia meter um 1 sobre 2 aqui, ó, cortar e concluir que o y é igual a zero. É isso que a gente vai fazer aqui. Só que nesse ambiente mais geral, eu tenho que ter certeza que os elementos diferentes de zero têm inverso. Mas isso eu estou pedindo aqui, ó, quando eu estou dizendo que A é um corpo. Então ele me permite fazer isso. Então a filosofia é a mesma. A diferença é que eu preciso da hipótese correta aqui para que isso seja praticável. Tá? Então, como x é diferente de zero, uma vez que A é um corpo, então x admite inverso em A. Admite inverso que a gente já está denotando por x a menos 1 em A. Aí eu vou olhar para essa equação aqui, ó. Se eu multiplicar ambos os lados por x a menos 1, eu vou ter isso daqui, ó. X a menos 1 vezes x vezes y é igual a x a menos 1 vezes 0. Dane-se quem é x a menos 1, isso aqui dá 0, nós já vimos. Agora, aqui eu uso a associatividade, isso aqui é a mesma coisa que x a menos 1 vezes x vezes y, e isso é 0. E isso daqui é 1, pela definição de inverso. 1 vezes y é 0. E pela condição de unidade do anel, ele vem equipado com esse elemento unidade que satisfaz que 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. E do outro lado está o 0. Então, ou x é 0 ou y é igual a 0 e A é um domínio. Logo, A é um domínio. Tá bom? E o item B, vamos ver se cabe aqui, ó. O item B, eu quero mostrar que A é um anel reduzido, né? Então vamos pegar um elemento x em A e um n natural, tais que o x elevado a n é igual a 0. Eu quero mostrar que o x é 0, né? Ó, por absurdo. Se o x é diferente de 0, nós vimos numa proposição que como A é um domínio, por isso que eu provei aquela proposição logo. Como A é domínio, então o x elevado a n também é diferente de 0. Opa, mas é absurdo então. Absurdo. Logo, x tem que ser 0. E aí a gente mostrou então que o único elemento nilpotente de A é o elemento neutro. Portanto, A é um anel reduzido. Portanto, A é reduzido. Beleza? Agora, contra exemplos das recíprocas. Vamos mostrar aqui que, de fato, esses caras não são a mesma coisa, tá? O conceito de corpo é estritamente mais forte que o conceito de domínio. Na primeira parte é mais fácil, ó. Nós já conhecemos de cara um exemplo de domínio que não é corpo. Z. Então, o domínio dos inteiros Z dos inteiros não é um corpo. Tá bom? Então não vale a recíproca do item A. E para o segundo exemplo, no futuro a gente vai falar melhor de produto direto de anéis. Tá? Mas nesse exemplo aqui vai ser fácil. Ó. Eu vou considerar esse anel aqui com vocês. Ó. A igual a o Z. O Z2, que tem só o 0 barra e 1 barra, cartesiano Z2. Dá para munir, toda vez que você tem dois anéis, você pode olhar para o produto direto deles, somando coordenada a coordenada e multiplicando coordenada a coordenada. Tá? Você consegue provar facilmente que essas operações definem aqui uma estrutura de anel nesse cara, em que o 0
é o par ordenado dos dois zeros, né? Do zero de cada anel, e a unidade é a unidade de cada anel, tá bom? Então, esse anel aqui, ó, ele não é um domínio, ó, para começar. Por quê? Ó? Esse carinha aqui, ó, 1 barra, 0 barra e 0, 1 barra, pertencem ao A, mas são diferentes. Esse aqui é diferente do 0A e esse aqui também é diferente do elemento neutro do A, tá? O 0A aqui é o 0 barra, 0 barra. Esse é o zero desse anel. Mas quando eu multiplico os dois, ó, 1, 0 vezes 0, 1, isso, ó, como o produto no produto direto é o produto coordenada a coordenada, é 1 vezes 0, que é 0, e 0 vezes 1, que é 0. Isso daqui é justamente o zero desse anel A, tá? Então eu tenho dois elementos diferentes de zero, cujo produto dá zero. Então isso aqui está me dizendo que esse produto cartesiano aí de anéis não é um domínio. Porém, esse anel, ele tem uma quantidade finita de elementos. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui agora. Só para não apagar aquele desenho bonito ali. Esse anel A, ó, quais são todos os elementos dele? 0 barra, 0 barra, 1 barra, 0 barra, 0 barra, 1 barra e o 1 barra, 1 barra. Quando eu olho para todas as potências dele, 0 barra elevado a qualquer n é 0 barra, certo? É 0 elevado a n, 0 elevado a n. O 1 barra elevado a n sempre é 1 elevado a n, que é 1, e 0 elevado a n, que é 0. O 0, 1 elevado a n é 0 e 1. Mesma coisa. E o 1 barra elevado a n é 1, 1. Isso aqui é diferente do 0 de A, isso aqui é diferente do 0 de A, isso aqui é diferente do 0A, tudo isso para todo n natural. Tá? Então, o que essas igualdades mostram? Que o único elemento nilpotente desse anel é o elemento neutro. Tá? Então, isso aqui está me dizendo que esse anel A é reduzido. Tá bom? Então, ele é um exemplo de um anel que é reduzido, mas que não é um domínio. Tá? Então, a condição de ser domínio é mais forte, de fato. E era esperado que fosse mesmo, porque domínio está dizendo o seguinte, olha, se eu pegar dois elementos diferentes de zero, o produto é diferente de zero. O anel reduzido está dizendo o seguinte, se eu pegar um elemento só e multiplicar com ele mesmo, dá sempre diferente de zero. E continua dando diferente de zero. Então ele não entrelaça, ele não relaciona o produto entre dois elementos diferentes. É só de um elemento dele com ele mesmo. Tá? Então filosoficamente já era esperado que por alguma razão isso não poderia ser equivalente. E aí a gente confirma essa nossa intuição nesse contra-exemplo aqui. Tá? Então, a gente tem essas inclusões estritas, né, de implicações. Todo corpo é um domínio e não vale a volta, e todo domínio é um anel reduzido e não vale a volta. Tá? Mas tem um jeito de mostrar que todo domínio é um corpo se eu acrescentar uma hipótese. E essa hipótese da finitude. A gente vai terminar a aula de hoje mostrando que todo domínio finito necessariamente é um corpo. Então, para fechar a aula, com chave de ouro, nós vamos mostrar que se A é um domínio finito, então, necessariamente A é um corpo. E a demonstração é muito bonitinha. Vamos lá. Ó. Eu quero mostrar, nós queremos mostrar que A é um corpo, né? Com a hipótese que A é um domínio. Beleza. Então, a gente vai mostrar o quê? Eu tenho que pegar, então, um elemento diferente de zero em A. Então, seja A pertencente a A com A diferente de zero. O meu objetivo é mostrar que A é invertível. Eu tenho que encontrar algum B em A, tal que A vezes B é igual a 1. Tá? Então, beleza. E aí, para usar isso, observe que eu quero olhar coisas desse tipo, né? Eu quero ver se essa equação aqui tem solução em A. Eu quero mostrar que essa equação tem solução em A, vendo x aqui como uma variável.
pensando assim. Então eu vou olhar para a função que esse lado esquerdo da equação define. Eu vou olhar para essa função aqui, ó. Considere, em cima desse A aqui, considere a função f que sai de A em A e que associa cada x no anel A esse elemento aqui, ó, A vezes x. O meu sonho é que a unidade do anel A estivesse na imagem dessa função. Porque se o 1 estiver na imagem dessa função, ele vai ser um A vezes x para algum x. Tá? Bom, o A é finito, certo? Eu gostaria, na verdade, que essa função fosse sobrejetiva. Eu queria que essa função fosse sobrejetiva. É isso que eu quero. Vamos lá falar a verdade aqui. Eu quero que essa função, gostaria muito que essa função fosse sobrejetiva. Porque se ela for sobrejetiva, em particular, a unidade está na imagem dessa função. Agora, como mostrar que essa função é sobrejetiva? É aí que entra a finitude de A. O A é finito. Então, quando nós temos uma função de um conjunto finito nele mesmo, a gente sabe que a função ser sobrejetiva é equivalente a ela ser injetiva, ou é equivalente a ela ser uma objeção, tá? Pelo velho princípio das gavetas, ou casa dos pombos, enfim, o nome que você quiser. Tá? É um resultado clássico quando você estuda funções entre conjuntos finitos, é que se você tiver uma função, na verdade, entre dois conjuntos com a mesma cardinalidade, né, finito, né, nesse caso a cardinalidade é a quantidade de elementos, uma função entre conjuntos com a mesma cardinalidade, ela é injetiva somente se ela é sobrejetiva, quando essa cardinalidade é finita, tá bom? Então, um jeito de mostrar que essa função é sobrejetiva é mostrar que ela é injetiva. Tá? Vamos tentar mostrar que ela é injetiva, então. Tá? Então, vamos mostrar, para ver se rola. Vamos mostrar que f é injetiva. E por que a gente deve ter esperança de que ela vai ser? Porque o que quer dizer que, essencialmente, o que quer dizer essa função ser injetiva? É dizer que vale a lei do cancelamento. É dizer que se eu tiver x e y tais que a x é a y, então x igual a y. Tá? Mas isso vai valer, porque o A é um domínio. E nós já mostramos que num domínio vale a lei do cancelamento. Então por isso que isso parece uma estratégia promissora, quando você olha para a hipótese que você tem. Tá? Então, como é que a gente... Agora é só escrever, mas a ideia já veio. Tá? Então suponha que x e y pertencem a A são tais que o f de x é igual ao f de y. Nesse caso, isso quer dizer que o AX é igual ao AY. Se você quiser usar a lei do cancelamento direto porque é um domínio, use, mas se quiser ser um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais, ó, escreve tudo de novo. A vezes x menos y é zero. Tá? E aí, como A é um domínio, e eu tomei esse Azinho aqui diferente de zero, para testar se ele é invertível, então, deixa eu só escrever, né, para ficar bonitinho. E o A é diferente de zero, então o x menos y é igual a zero e, portanto, o x tem que ser igual a y. Então, isso prova que a função, vou fechar aqui essa afirmaçãozinha, isso prova que a função f é injetiva. Agora, como A é finito, agora está o lance. Como A é finito, então, necessariamente f tem que ser uma objeção, e, portanto, sobrejetiva. E se ela é sobrejetiva, isso implica que a unidade do anel pertence à imagem de f, tá? Porque o contradomínio é o anel todo, e a unidade, estando no contradomínio, vai estar na imagem também. E isso aqui implica, então, que existe alguém no domínio tal que o 1 é o f de b, mas quem é f de b? É a vezes b, tá? E isso aqui está me dizendo que A é invertível. Então a gente pegou, olha que lindo, a gente pegou um elemento diferente de zero no anel A, no domínio A, e mostramos que ele é invertível. Portanto, A é um corpo.
Então, é um daqueles resultados que tem uma demonstração simples, elegante, bonita, linda e maravilhosa. Tá bom, pessoal? Então, com essa proposição, nós terminamos a aula. Então, hoje nós falamos de 3 estruturas, na verdade, 3 classes especiais de anéis, foi o que nós falamos. Corpos, domínios e anéis reduzidos. Vimos que temos uma sequência de implicações, né? Um corpo é uma estrutura mais forte do que um domínio, que é um pouco mais forte que um anel reduzido, e são estritamente mais fortes um que o outro. Demos contra-exemplo das voltas. Vimos que a noção de corpo está associada ou atrelada à noção de vertibilidade, domínio à noção de não existência de divisores de zero, e reduzido está associado à noção de nilpotência, né? E você não permitir elementos nilpotentes fora o trivial, que é o zero. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Um bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.